Olá, pessoal! Desejamos que todos estejam bem. Estamos dando início a mais uma TPC dos anos iniciais. O nosso tema de hoje são os usos dos materiais de apoio ao currículo. Essa TPC compete à Diretoria de Ensino Oeste 1, referente à semana B, de 28 de março a 1º de abril. Eu sou a Tarsila, estou como PCNP dos anos iniciais e junto com a Lucélia conduziremos essa pauta hoje. Inclusive vou passar a palavra para que ela possa se apresentar e dar início. Até logo! Olá, nós daremos então início à nossa pauta. Eu sou a Lucélia e estou como PCNP dos anos iniciais. Então, fazendo a leitura agora dos objetivos da pauta de hoje, nós teremos propiciar o desenvolvimento do comportamento leitor por meio da apreciação de indicação literária e réplica, apresentar os materiais de apoio de 2022, suas especificidades e os princípios que norteiam as propostas didáticas, assim como subsidiar o desenvolvimento das atividades a partir dos encaminhamentos e na base na concepção construtivista, fortalecendo o ensino docente e a aprendizagem dos estudantes. Agora, partindo para o nosso percurso formativo, nós vamos fazer a indicação literária, que é uma atividade permanente, né? Nós teremos a apresentação dos materiais de apoio ao currículo, a apreciação da configuração e organização dos materiais de apoio ao currículo, a apresentação de organização da atividade proposta no material do currículo em ação do primeiro ano, assim como as orientações para o desdobramento da nossa atividade. Então, na nossa primeira atividade, nós temos aí a indicação literária de hoje, que será do Lolo Barnabé, da autora e ilustradora Eva Furnari. Este livro ele faz parte do acervo da escola, onde vocês poderão encontrá-lo para realizar a leitura na íntegra aos estudantes, e eu tenho certeza que todos irão apreciar e divertir-se muito com essa história. Antes de a gente fazer essa indicação, a gente vai falar um pouquinho da nossa autora. Eva Furnari nasceu em Roma, na Itália, e veio morar com os pais aos 2 anos de idade. Ela formou-se em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de São Paulo. Também foi professora de artes no Museu Lazar Segal e começou a sua carreira como escritora e ilustradora na década de 80, e ela já publicou mais de 60 títulos. Na década de 80 também, ela colaborou como desenhista em diferentes revistas e publicou semanalmente as histórias da Bruxinha no Jornal da Folha de São Paulo. Seus livros também foram traduzidos e vendidos em diferentes países, como no México, no Equador, na Guatemala, na Bolívia e na Itália. Ela também participou de vários eventos e feiras internacionais de ilustradores. No próximo slide, nós traremos algumas obras da Eva, né, e a sua importância para a literatura. Quanto à sua produção, né, de obras literárias, nós temos O Segredo do Violinista, A Bruxinha Atrapalhada, O que é, Traquinagens e Estripulias, Assim Assado, Abaixo da Canela, O Lolo Barnabé, A Bruxa Zelda, A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, O Circo da Lua, entre outros. Bom, agora, na nossa indicação, né, o texto de hoje é do Lolo Barnabé. É uma história do tempo em que os homens ainda moravam em cavernas. Havia um sujeito chamado Lolo Barnabé, casado com a doce Brisa e pai do pequeno Fim. Eles eram muito felizes, mas nem tanto, porque moravam numa gruta fria e úmida, sempre à mercê de animais ferozes. Mas não por muito tempo. O Lolo Barnabé era muito habilidoso e construiu uma casa com porta e fechadura. Depois que se mudaram para lá, Brisa começou, sem saber porquê, a se incomodar com as peles dos animais que eles usavam para se proteger do frio. E então,
O que será que aconteceu? Eles eram muito felizes, mas nem tanto. Ao longo da história, vão surgindo algumas mudanças, da qual a autora proporciona uma reflexão sobre o que ganhamos e o que perdemos com essas mudanças, além de proporcionar uma divertida e engraçada história que somos capazes de tudo quando somos criativos. Aí, tudo pode acontecer. Então, agora nós vamos dar início, né, a dar continuidade à pauta de hoje, falando um pouquinho mais sobre os materiais de apoio ao currículo. Nós faremos uma apresentação de cada material, né, e de como ele está organizado. Então, no nosso próximo slide, nós já sabemos que a recuperação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais está proposta no material do Aprender Sempre, que é a base do nosso trabalho. E os materiais de apoio ao currículo, eles pertencem agora a essa nova coleção, que é o Currículo em Ação, como vocês estão vendo aí na tela. A apresentação aqui está sendo a apresentação do primeiro ano, mas ao longo da nossa pauta, nós faremos a apresentação também dos outros anos. A introdução do Aprender Sempre, ela apresenta a seguinte consideração: com o intuito de favorecer a aprendizagem de todos os estudantes, não deixamos ninguém para trás. Serão oferecidas as sequências de atividades, avaliações diagnósticas e formativas para acompanhar a evolução da aprendizagem dos estudantes e direcionar o ensino às suas necessidades. E as formações serão com foco no uso dos resultados das avaliações e metodologias que favorecem a recuperação e o aprofundamento da aprendizagem no desenvolvimento das atividades. Os materiais do Aprender Sempre, as avaliações e as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento estão articuladas entre si, fortalecendo o desenvolvimento de todas as habilidades essenciais para o percurso educacional de cada estudante. O estudo e o uso do caderno do professor, como sempre nós falamos, em conjunto com as formações de ATPC que estão sendo disponibilizadas pelo Centro de Mídias, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, trazem a clareza dos temas e modalidades que serão desenvolvidos em cada sequência didática, a qual o olhar que devemos ter é mediante as necessidades do que os nossos estudantes precisam, para que se promova a aprendizagem e recuperação das defasagens. Agora, no próximo material, nós temos aí a apresentação do segundo ano. Como vocês já viram, o material do Currículo em Ação do primeiro e do segundo ano, ele apresenta uma nova roupagem, né? Merecendo, assim, um estudo mais aprofundado. E deste modo, nós podemos considerar aí os eixos de unidades, os eixos e as unidades temáticas que serão aprofundados ao longo da pauta de hoje. Para os terceiros anos, nós temos o projeto de convivência, tecnologia e inovação e agora o livro de inglês, como novidades para este ano. Fazem parte também do programa Inova, que está sendo contemplado na parte diversificada. O mesmo acontece com os materiais do quarto e do quinto ano, mudando apenas o título dos livros de inglês. No quinto ano, nós temos aí a apresentação também do material, que eles estão todos interligados aí às habilidades. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente como está essa organização. É importante também nós retomarmos aqui o uso do caderno do professor nos componentes de arte, educação física, tecnologia e projeto de convivência. É imprescindível que os professores especialistas, ou o professor regente, né, que está à frente aí das aulas com os alunos no projeto de convivência e tecnologia, que ele faça uso desse material, que ele estude o material, que ele planeje a sua aula a partir do que está sendo proposto. Agora eu vou passar a palavra para a Tarsila
e ela dará continuidade aí na nossa pauta de hoje. Obrigada, Lu. Retomando aqui, dando continuidade, né? Hoje nós vamos explorar, então, como a Lu disse, um pouquinho mais dos materiais do currículo em ação, do ciclo de alfabetização do primeiro e do segundo ano. Não desmerecendo os outros professores, não fiquem tristes conosco, vocês terão também o momento de vocês no desdobramento de hoje, como nós passaremos mais tarde, mas o nosso foco é por conta da novidade desse material. Ele não só mudou a sua capa, como houve também uma elaboração diferenciada, né, para esses 2 anos do ciclo de alfabetização. Essa elaboração aconteceu baseada na parceria entre a Secretaria de Educação e a Associação Nova Escola. Então, por isso que esse material ele vem com uma característica nova, né? Mas ele segue as premissas do currículo paulista e pretende contribuir aí com a organização da rotina de sala de aula, colaborando com a prática docente, né? Então, a proposta é envolver os estudantes no processo de aprendizagem, colocando-os como protagonistas, partindo do que eles já sabem para aprender ainda mais. E de que modo? Participando aí de práticas sociais de leitura, de escrita, de resolução de situação-problema, mas de modo que os aproxime das suas vivências com relação ao cotidiano, né? Nós até vamos deixar aqui nos próximos slides destacado para vocês. E nas divisões aí, né, nós temos língua portuguesa e matemática, né? Então, eles vão trabalhar as competências e habilidades específicas de cada componente, né? Em língua portuguesa, com atividades práticas de linguagem, e em matemática, privilegiando aí uma estratégia metodológica de resolução de problemas. E um pouquinho do que eu comentei com vocês aqui agora consta na página de apresentação do material, que é para você, professor. Né? Então, aparece aqui o que eu comentei das premissas, né? Qual que é a proposta do material. Na sequência aqui, vocês podem visualizar melhor no material de vocês, né? Nós deixamos o destaque aqui somente com relação a como o material ele se coloca ao seu lado, né? Para subsidiar, para apoiar o seu estudo, para apoiar o seu planejamento, né? Para o desenvolvimento das atividades. O nosso principal objetivo são os nossos estudantes, né? Oferecer uma aprendizagem melhor para eles. Então, nós gostaríamos de deixar aí esse destaque, né? Que essa apresentação ela é bem interessante para o entendimento da intencionalidade desse material. E aqui nós vamos explorar um pouco mais detalhado uma atividade, a composição, né? Nós vamos explorar uma atividade do primeiro ano, mas nós vamos ver a composição do material que também compete ao segundo, tá bom? Então, um pouquinho da sua estrutura. Aqui nós temos uma página do caderno do professor, que contempla, e eu vou até dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor, né? Aqui nós temos uma unidade em específico, de exemplo, também do primeiro ano, e em cada unidade do material, vocês vão encontrar as competências da BNCC, as habilidades do currículo paulista, uma breve descrição de como se dará essa unidade, quais são os objetos de conhecimento, as unidades temáticas, as informações sobre os gêneros e práticas de linguagem e algumas referências para aprofundar aí o estudo de vocês e o desenvolvimento das aulas. Ainda falando da composição, da estrutura do material, em cada capítulo também vocês vão encontrar indicadores visuais, né, através de palavras-chave e ícones, do que acontecerá naquela atividade, naquela proposta, como se dará. E, ao longo do desenvolvimento com o material, né, das atividades sendo desenvolvidas, tanto vocês já vão se habituar com o que vai acontecer a partir desses ícones, como os próprios estudantes, né? Então, criar essa rotina, esse vínculo com eles com relação ao material. Então, vocês vão identificar, no material do professor, tem a explicação, como vocês estão vendo aí, do que consta em cada ícone. Então, eu vou destacar alguns aqui para vocês, mas vocês depois, claro, obviamente, podem fazer esse estudo com o material em mãos, né? E todos os professores, na verdade, também acessando o site do material de apoio ao currículo, né? Na EFAP, vocês também conseguem ter esse conhecimento, porque é um conhecimento que é válido para todos nós, né? Independente da turma, do componente. Então,
nós temos aí o contextualizando, que vai trazer um processo muito interessante, que é para ativar o conhecimento prévio dos estudantes, para despertar o interesse deles no tema por meio de perguntas. Então, no material de vocês, professores, tem todo o encaminhamento, tem toda a intencionalidade pedagógica, todo o desenvolvimento para realizar nesse contextualizando, até que se chegue no praticando, que é efetivamente o material do nosso estudante, né? E no praticando, nós vamos ter aí a promoção de atividades em que o estudante pode desenvolver as habilidades que serão exploradas, sendo protagonista do seu processo de aprendizagem. E a partir aí do desenvolvimento da atividade, nós temos mão na massa, nós temos discutindo, retomando, raio-x, que são todos elementos que vão promover essa aprendizagem reflexiva. Ainda tratando da nossa estrutura do material, né, o nosso material visualmente, ele tem esses ícones que eu mostrei para vocês. Então, nesse recorte que nós fizemos aí de uma atividade, nós temos entre o número 1 e a comanda da atividade, nós temos um ícone de um balãozinho, olha, que eu vou dar aqui um destaque para que vocês acompanhem. Então, essa atividade, tanto para vocês, professores, como para os estudantes, vocês já vão criando o hábito de que é uma atividade oral, assim como os outros ícones que estão aparecendo aí para vocês. E logo abaixo aparece o praticando, né, que você, professor, já tem aí a noção, a clareza, com base no estudo do material do professor, que nós vamos mostrar nos próximos slides, como deve conduzir essa proposta de atividade. E o nosso material, ele também é bem visual, né? Então, ele vai aparecer cada componente, eu estou aqui com o do primeiro ano, cada componente ele vai aparecer numa cor diferente, né? Então, fica bem tranquilo para os nossos alunos identificarem também. Então, língua portuguesa, que é o nosso exemplo do recorte, ele é laranja, vermelho, né? É matemática verdinho, verde claro, e os anexos estão em cinza, tá bom? Então, agora que nós tratamos da estrutura que é básica, tanto para primeiro como segundo ano, e que demanda também, professor, que seja explorado através do estudo do material, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho juntos com uma proposta de atividade. Nós separamos uma do primeiro ano, né, a atividade 1 da unidade 2, que tem por título Nome Próprio. E o que a gente deseja mostrar aqui é como o material do professor é rico e deve ser a base de estudo e de planejamento. Então, eu vou começar ali a minha semana e eu preciso pegar aquele meu material previamente, estudar, fazer todo o entendimento de como se dará aquela atividade, quais são os encaminhamentos que eu preciso desenvolver com os meus estudantes. Como eu comentei, existe uma boa distância do contextualizando para o praticando, né? E essa diferença compete aí somente no material do professor a partir do seu estudo e planejamento, né? Então, quando a gente olha para o material do professor, a gente vê que ele vai trazer, como eu comentei, a competência da BNCC, ele vai trazer as habilidades que serão trabalhadas, né, nessa proposta, e ele traz uma breve aí, contextualização, né, sobre como se dará essa unidade. Eu vou até dar um zoom aqui, para que a gente possa ver um pouquinho melhor juntos. E por que a gente vai destacar esses pontos aqui, né? Porque é a partir dessa contextualização, nós já temos uma visão da intencionalidade do material, como um todo. Mas a cada atividade, a cada unidade, nós temos a intencionalidade pedagógica, trabalhando com aquelas habilidades, com aquela competência, com aqueles objetivos, né? Então, é importante que a gente tenha clareza dessa intencionalidade pedagógica a cada unidade que vamos trabalhar com os nossos estudantes. Nessa nossa primeira unidade, nessa primeira trecho aí que vamos olhar nessa segunda unidade, nós vamos observar juntos que ele traz o seguinte: a partir da exploração dos nomes dos estudantes em relação às letras que os compõem, são propostas atividades que levam à reflexão e análise da escrita. Os nomes próprios são as primeiras palavras estáveis que as crianças podem se apropriar. Né? Então, vemos nesse trecho que as atividades, a intencionalidade, o foco que nós, professores, temos que ter com relação ao desenvolvimento dela para com os estudantes é na reflexão e análise da escrita.
E é importante que a gente tenha também o olhar de que o estudante, para chegar nessa atividade, eu vou trazer aqui para vocês o sumário, né? O estudante, para chegar nessa atividade aqui, ele já passou pela primeira unidade de cantigas populares com 15 atividades. Então, nós estamos vindo de um contexto de um gênero textual. Então, foi trabalhada aí as cantigas populares, eles foram apresentados algumas cantigas e fomos partindo para cada parte menor pertencente a essa cantiga. E nessa unidade 2, estamos vendo o nome próprio. Então, essa atividade do nome próprio, ela não está descontextualizada, né? Então, existe aí uma continuidade conforme a nossa concepção, partindo do macro para o micro, né? E no segundo trecho que a gente destaca aqui, então, por meio de uma lista de palavras, uma lista de nomes dos colegas da turma, é possível fazer relações, comparar quantidades de letras, sejam elas iniciais ou finais, identificar com qual som começa cada nome e etc. Então, te dá sugestões, condições que podem promover a aprendizagem do estudante, né? E no terceiro destaque que nós fizemos aqui é o fechamento, a expectativa de aprendizagem desse estudante, né? Que, ao final, espera-se que os estudantes reconheçam, que as sílabas e as letras são unidades menores do que as palavras e que, de acordo com a sequência em que se organizam, podem formar diferentes vocábulos, né? Então, partimos do macro, trabalhando lá com as cantigas, até chegar na sílaba, né? Na parte menor da composição aí das palavras, né? E a gente gostaria de citar a Thelma Vaz, nossa excelentíssima, né? Que é muito bom que vocês também aprofundem os seus estudos com base aí nas pesquisas, né? Nos trabalhos dela, onde ela diz para a gente o seguinte, que o processo pelo qual se aprende a ler e escrever tem características peculiares. A alfabetização não acontece apenas dentro da sala de aula, e as crianças não chegam à escola vazias de conhecimento sobre a língua escrita. Muito pelo contrário, iniciam oficialmente a alfabetização sabendo muita coisa sobre a escrita. Sabem que a escrita representa o que se fala, que, para escrever, é preciso representar cada pedaço do que é falado, né? E que a letra lhe corresponde. Então, nesse momento, já construíram sobre a consciência fonológica no nível de sílaba. E nessas condições, toda a formação sobre as letras e seu valor sonoro convencional, apesar de ainda não completamente entendida, faz sentido. Por isso, o trabalho mais importante da escola com as crianças é levá-las a mergulhar no mundo da cultura escrita, para que elas possam começar a pensar sobre o assunto. Quando conseguimos criar condições adequadas, essas crianças rapidamente aprendem a ler. Para ensinar a ler e escrever, é preciso que a metodologia possa dialogar com as reais necessidades de aprendizagem dos alunos em cada momento do seu processo. Maravilhoso, né? E aqui, dando continuidade, né? A gente apresenta para vocês na sequência, então vai trazer para vocês a atividade do aluno em tamanho menor, e todo o encaminhamento, olha, uma página inteira de encaminhamento para que se possa depois chegar na atividade do aluno, né? Então, vai apresentar a retomada, o objetivo dessa aprendizagem, os materiais, o contexto prévio. Ele traz um ponto interessante, que são dificuldades que os alunos podem ter para a realização dessa atividade, para que você já tenha ali um preparo de quais intervenções podem ser desenvolvidas. Obviamente, aqui em caráter sugestivo, mas é necessário levar em consideração as especificidades da sua turma, né? E depois apresenta toda uma contextualização para você, professor, para te direcionar, para te subsidiar, para que fique mais fácil o desenvolvimento dessa atividade, né? E aí, depois, novamente, nós vemos que vem a continuidade da atividade e novos encaminhamentos, novas intervenções, para que você possa realizar junto aos estudantes, né? Aqui, nós vamos destacar o que eu comentei há pouco, né? Olha a atividade do aluno agora, né? Então, até agora nós estávamos na do professor, e essa aqui do estudante, ela é bem sucinta, né? Ela já vai diretamente ao ponto, ela até tem uma introdução ali, olá, estudante, mas percebam, com a clareza agora referente ao material do professor, todo o caminho que nós precisamos e devemos percorrer para promover essa reflexão. No caso dessa atividade, vai ter pergunta, vai ter roda de conversa, você vai ter que acolher
as respostas dos estudantes, eles vão ser provocados ali a refletir, a comparar a sua opinião com a opinião do colega antes de chegar na leitura do título, na leitura dessa introdução e propriamente na atividade, né? Então, por isso que é extremamente importante que você esteja preparado, que você tenha feito o seu estudo com relação ao material do professor, né? Aqui deixamos, só para começar essa atividade, por exemplo, as orientações, né? Comece perguntando a turma, né? Então, antes de chegar aí, nós temos um longo caminho e que precisa ser desenvolvido, né? Aqui, como a Lu já comentou mais cedo conosco, né, sobre o Aprender Sempre, pertencente ao programa de recuperação e aprofundamento, é um material base, né? No que ele é baseado também, a Lu já comentou conosco, com relação às formações, às avaliações, né? Articulação com as aulas do Centro de Mídias. E o intuito desse material realmente que é promover a recuperação das aprendizagens, né? E também o aprofundamento, né? Então, ele não pode ser deixado de lado. Muito pelo contrário, ele é o nosso carro-chefe agora e o currículo em ação é somente complementar, né? E nós também trouxemos aqui para vocês a importância de acompanhar realmente o material do professor também no Aprender Sempre, né? Pois ele traz aí muitos encaminhamentos, uma parte formativa muito interessante no seu planejamento, né? Em pré-aula, né? E aqui a gente buscou, inclusive, uma articulação do currículo em ação com o Aprender Sempre. Então, aqui tratando da sequência didática 1, da aula 1, que provavelmente vocês já desenvolveram com os estudantes, então, trazia ali toda uma contextualização sobre o nome próprio, assim como consta lá no currículo em ação, né? Que ele é uma fonte de informação muito importante para o nosso estudante, né? Cita aí a Thelma e a Emília Ferreiro, né? E traz também a intencionalidade dessa sequência didática, da mesma forma como consta no currículo em ação, né? Nesse caso aí, eu vou ler só um trechinho que diz que é contribuir para a escrita convencional do próprio nome e aproximar o estudante dos nomes dos colegas, a fim de que essas palavras se tornem aí estáveis para servirem como apoio para outras escritas, né? Então, aqui um zoom para que vocês possam acompanhar, né, sobre a reflexão com relação ao sistema de escrita e agora sobre a proposta. E aqui nós temos propriamente a nossa atividade, né? Então, olhando para o caderno do professor também, ele vai trazer as habilidades, que inclusive são as mesmas que vão ser desenvolvidas no currículo em ação, né? A mesma habilidade que a 10A, nomear as letras do alfabeto, principalmente. E aí tem também o tempo, a organização da turma, os materiais, a preparação, como você deve se preparar para a execução dessa aula. E olha aqui do ladinho, desenvolvimento e intervenções. Olha o tanto de caminho que também nós temos que percorrer antes de chegar na atividade propriamente dita, fazendo a leitura ali do título, aula 1, alfabeto, e dessa breve contextualização para o estudante. Então, os materiais, eles estão ali em articulação. Não é uma articulação constante a cada atividade, mas é possível fazer esses links e utilizar em benefício do estudante em caráter de retomada, em caráter de ampliação desse processo reflexivo, né? Nessa discussão inicial. Lembra quando a gente fez lá no Aprender Sempre, aquela aula, né? Então, além do encaminhamento que consta no currículo em ação, a gente pode, com articulação entre os materiais, instigar mais as crianças. Como eu disse, ampliando o processo reflexivo, que é uma das premissas aí dos nossos materiais, né? Consta como a intencionalidade pedagógica de ambos, tá bom? E agora eu vou voltar a palavra para a Lucélia. Agradeço a atenção até aqui. Um bom restinho de informação para todos nós. Então, dando continuidade, né? A gente vai terminando, né, a nossa formação de hoje. Nós estamos trazendo novamente o QR Code do Currículo Paulista para reforçar aí a sua importância no desenvolvimento do planejamento das aulas. No próximo slide, nós teremos aí o mesmo se dá com relação aos materiais de apoio, né? Lembrando que as avaliações externas, elas estão sempre articuladas a esses materiais, por isso é de extrema importância que o trabalho pedagógico seja voltado a eles, tá? Nós produzimos aí para vocês, né, para facilitar o acesso,
no site do Núcleo Pedagógico, vocês poderão encontrar um e-book, onde vocês irão ter acesso a todos os materiais do Currículo em Ação e do Aprender Sempre. E para reforçar aí um pouquinho, nós estamos retomando com vocês, né, as inscrições sobre o curso autoinstrucional dos novos materiais didáticos, né, que foi falado pela Tarsila, já do primeiro e segundo ano, que está voltado para o currículo paulista, que é o ciclo de alfabetização, como usá-lo para melhorar a sua aprendizagem. Nós já passamos para vocês as orientações dessas inscrições e a gente lembra aí um pouquinho que o curso ele é destinado aos professores polivalentes que atuam nas turmas de primeiro e segundo anos para que conheçam o novo material, suas premissas pedagógicas e possam utilizá-los no seu planejamento. O seu objetivo principal é interpretar o material educacional, reconhecendo suas intencionalidades pedagógicas. Neste curso, vocês aprenderão a utilizar o material da nova escola, como a Tarsila já veio trazendo para nós, para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. E o curso ele está organizado em 3 unidades. Na primeira, vocês estudarão o material a fim de conhecer suas premissas pedagógicas e identificar como elas aparecem nas aulas propostas. Na segunda, vocês irão aprender a utilizar o material educacional no planejamento de suas aulas, com foco no desenvolvimento das habilidades. E, para finalizar, a terceira unidade, ela abordará as implicações do material na prática docente, como gestão de tempo e de sala de aula. E para finalizar a nossa atividade, nós vamos deixar aí o QR Code da atividade de desdobramento e devolutiva desta TPC. Esperamos aí ter contribuído com esse processo, né, do trabalho pedagógico e agradecemos aí a participação de todos vocês. Um grande beijo e até a próxima.